Bom, galera, tudo bom? Sou o professor Felipe Matias, professor de Geografia do Gênios, e hoje a gente vai falar de cartografia. Na verdade, de um item só de cartografia. A gente vai falar de fuso horário. Tema que é recorrente tanto na prova da UERJ, a gente já viu algumas vezes, algumas questões, a gente vai até fazer uma daqui a pouco, e a gente espera que caia no Enem, uma vez que outros assuntos de cartografia já caíram, é possível que eles vão repetir sempre a mesma coisa. Então vamos contar com isso, certo, galera? É isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente começar a falar de cartografia, em especial de fuso horário, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que a Terra está girando. Você não pode esquecer nunca disso, tá? E o movimento de rotação ele acontece de oeste para leste, certo? Mais ou menos desse jeito. Imagine o globo, tranquilo? Ele está girando de oeste para leste, certo? Então o que vai acontecer? Diz para mim, quantos graus a Terra gira? 360, certo? Então vamos pegar esses 360 graus, a gente vai dividir no tempo de rotação da Terra, que é 24 horas, lembra? Então, se a gente pegar esse número, 360, e dividir por 24, a gente vai achar um resultado de 15 graus, ou seja, a Terra gira 15 graus para cada hora que o tempo passa, certo? Então, por isso, a gente tem 24 fusos, ou seja, 24 intervalos de 15 graus em que a Terra está girando para cada hora. Isso explica por que a gente tem diferença de hora de um lugar para o outro. Isso explica porque a Copa, quando acontecia em outro país, passava pra gente em outro horário. Teve uma até que era de madrugada. E essa agora tá passando aqui. Pô, os outros países vão assistir essa mesma Copa em um horário diferente. Tudo por quê? Porque a Terra não para de girar. Certo? Então vamos começar a ver como é que isso acontece? Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer o seguinte. Para que fique claro o que a gente está conversando, é preciso que a gente construa, como o meridiano de Greenwich vai servir de referência pra gente. Ou seja, vamos começar a entender isso. Você tem o meridiano de Greenwich, certo? Imagine o meridiano de Greenwich. Ele é uma linha e não um fuso horário. Um fuso ele tem que medir 15 graus, lembra da conta? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Fuso de referência, 0. 15 graus para um lado, se eu fizer assim, faz a conta comigo. No final vai ter mais fusos de um lado do que do outro. Então é muito mais interessante se a gente fizer o seguinte, vamos lá. 0, meridiano de Greenwich, fuso de referência. 7,5 graus para um lado, 7,5 graus para o outro. A gente constrói um fuso de 15 graus, que vai ser o nosso fuso de referência. Inclusive ele aparece chamado de GMT, Greenwich Meridian Time. O que é isso? É a hora do meridiano de Greenwich. Você quando vai acertar o seu celular ou o seu computador em casa, provavelmente você já viu essa sigla. Aparece lá assim, GMT-3 Brasília, certo? Significa que o Brasil, ou melhor, o fuso horário de Brasília, está menos 3 horas de Greenwich. Por que menos 3 horas de Greenwich? Vamos lá de novo. Meridiano de referência, fuso de 15, meridiano de Greenwich no meio, certo? As horas vão aumentar conforme você segue para leste e diminuir conforme você avança para oeste. Por quê? Lembra? Movimento de rotação da Terra de oeste para leste. Então vê o Sol nascer primeiro quem está no hemisfério oriental. Lembra? O Japão é a terra do Sol nascente. Justamente por quê? Porque ele está mais a leste da linha de Greenwich, ou seja, do fuso de referência. Então as horas vão aumentar a cada 15 graus, 1 hora para leste, e a cada 15 graus, de 1 hora para oeste, elas vão diminuir, certo? Então o Brasil, como está a oeste de Greenwich, certo? Ele vai aparecer no fuso menos 3. Na verdade, o Brasil tem 4 fusos. Então vamos visualizar agora o mapa do Brasil. Vamos lá. Mapa do Brasil na mão. O que você tem que perceber? As linhas de fuso, quando elas seguem sobre a água dos oceanos, certo? Elas seguem em linha reta, bonitinho. Só que quando elas passam por um continente, por uma área territorial, obrigatoriamente elas vão ter que fazer curva. Como assim? Aqueles 15 graus, lembra? Eles vão ter que sofrer alguma variação, por motivos muito simples. Tenta imaginar se uma linha dessa de fuso horário passa por dentro de uma cidade, de um estado. Imagina, uma parte da cidade ia ter um horário e outra parte da cidade ia ter outro. Tenta imaginar, sei lá, o Rio de Janeiro. Uma linha dessa passando pelo Rio. Um bairro da cidade com um horário e outro bairro da cidade com outro. Imagina a loucura. Já é difícil chegar no horário do trabalho. Do jeito que é, imagina se fossem 2 horários. Então o que acontece? Quando a linha passa por uma área continental, obrigatoriamente ela vai contornando os limites territoriais, como você consegue visualizar no mapa que a gente vai apresentar para vocês. As linhas, quando seguem pelo Brasil, elas vão contornando o litoral. Isso explica porque que Fernando de Noronha está num fuso diferente de Brasília. Fernando de Noronha está fora do nosso território, em outro fuso. A maior parte do território brasileiro está no fuso de Brasília, certo? Uma parte, que é a região amazônica, principalmente parte do centro-oeste, está num outro fuso.
e o Acre e um pedacinho do estado do Amazonas num outro fuso. Como assim? Vamos lá. Então você tem o fuso de Fernando de Noronha, que é o -2, o fuso de Brasília, que é o -3, o fuso do Amazonas, ou melhor, o fuso de Manaus, no -4, e ainda o fuso de Rio Branco, e esse pedacinho de Manaus, no -5, certo? Então imagina, se o jogo vai passar aqui, né, às 15 horas, vamos imaginar um jogo de futebol qualquer, às 15 horas, horário de Brasília, o cara do noticiário falou para você. Significa que em Fernando de Noronha, você vai ter que assistir o jogo que horas? Pensa comigo, 1 hora antes ou 1 hora depois? Lá não é -2, aqui não é -3, então lá o jogo vai acontecer que horas? Vamos lá, pensa. Se liga, se aqui são 15 horas, lá a hora já passou. Fernando de Noronha está mais adiantado que a gente. Então lá são 16 horas já. Já em Manaus, o jogo ainda vai acontecer. Ainda não são 15 horas em Manaus, certo? Lá então o jogo vai acontecer que horas? 1 hora mais cedo, certo? Porque aqui já são 15 horas e lá ainda não. E em Rio Branco, mais cedo ainda. 2 horas de diferença em Rio Branco. Então o mesmo jogo que aqui acontece às 15, vai acontecer às 16 em Fernando de Noronha, às 14 em Manaus e às 13 em Rio Branco. Bom, pessoal, agora a gente vai ter que olhar para a Terra para o outro lado. Como assim? Lembra da linha do meridiano de Greenwich, que serve de referência para a gente calcular o primeiro fuso, que é o fuso zero? Então, ele é o meio-dia do mundo. Lembra? As horas aumentam ou diminuem em relação a ele. Só que agora a gente vai ter que olhar para a Terra do outro lado. Como assim? Vamos de novo. Vamos com a Terra de novo aqui. Lembra? Você está olhando o meridiano de Greenwich aqui. Tranquilo? Na frente. Passando lá pela Europa, cortando o continente africano, certo? Agora você vai ter que fazer o seguinte, a gente vai girar a Terra e você vai olhar a Terra do outro lado. Repara, a continuação do meridiano de Greenwich, tá, passa pelo meio do Oceano Pacífico. Essa linha a gente chama de linha internacional de mudança de data, ou para facilitar, linha de data. Se o meridiano de Greenwich é o meio-dia, a linha de data é o meia-noite, ou seja, a hora que a gente muda de dia. Preste atenção nisso, vai ser muito importante para você fazer algumas questões. A que a gente vai fazer não vai cobrar isso da gente não, mas é muito importante que você entenda o seguinte, conforme eu for caminhando, tá, eu vou mudando de hora para um lado ou para o outro, uma hora eu estou do outro lado da Terra, e com isso eu vou mudar de dia, certo? Vamos fazer isso então? Vamos fazer uma questão agora. Bom, pessoal, então a gente vai fazer uma questão da UERJ. Tá? A questão é de 2013, primeiro exame de qualificação, questão número 52. Combinado? República Popular da China 2013. Observa a tabela. Você tem uma tabela, né, que dá a superfície territorial da China, né, alguns milhões de quilômetros quadrados, e ela te dá 2 dados importantíssimos, que é a longitude do ponto extremo oeste desse território e a longitude do ponto extremo leste do território. Ou seja, é importante que você consiga, a partir da tabela, construir um mapa, certo? Que mostre esse posicionamento para vocês. Ou seja, o extremo da China do lado leste, o extremo da China do lado oeste, certo? Um dos extremos, que está no 74 leste, certo? Você vai marcar. E o outro, do outro lado, o 134 graus e 30 minutos leste. Ou seja, isso é um intervalo de distância longitudinal. Tranquilo? Vamos continuar lendo a questão. Apesar de ser um país mais extenso do que o Brasil, a China possui apenas um horário oficial para todo o território nacional. Caso os chineses adotem um sistema internacional baseado no horário de Greenwich, o número aproximado de fuso horários que haveria no país seria D. Vamos olhar as opções daqui a pouco. Se liga, olha para o mapa. No mapa, você marca o intervalo 74 e 134. Quantos graus você tem de intervalo aí? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Quantos graus? 60 graus de intervalo. Ou seja, lembra daquela conta? 360 dividido por 24, o intervalo na área de 15? Pronto, acabou a questão. Pega os 60 graus, divide por 15. Qual o resultado que você vai achar? 4, não é isso? Ponto. Respondemos a questão. São 4 fuso horários que a China teria caso adotasse o sistema internacional de fuso horários. Muito tranquila a questão. Espero que vocês consigam fazer ela em casa depois com mais calma. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Continue acessando o nosso portal, assistindo a aula dos outros professores. E é isso. Um abraço, até a próxima.